Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Mariana. Nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos estudar as variações escritas da palavra sessão. A palavra sessão é escrita de 3 formas diferentes em língua portuguesa. Palavras que possuem escrita diferente, mas o mesmo som, são chamadas de homófonas heterográficas. E é este conjunto de palavras que nós vamos estudar agora. Vamos analisar o uso dessas 3 escritas diferentes dentro da oração e nós vamos perceber que em cada uma delas haverá também um significado diferente. Veja, a sessão atrasou, mas o filme valeu a pena. Ela trabalha na seção financeira. A cessão dos direitos autorais foi feita ao site. Na primeira oração, é possível observar que esta palavra escrita com S inicial e 2 S's no meio tem o significado de tempo, pois se refere ao tempo em que o filme foi passado. Na segunda oração, ela trabalha na seção financeira, é possível observar que a palavra escrita com S inicial e C cedilha no meio nos dá a noção de departamento, de repartição onde ela trabalha. E já na terceira oração, a cessão dos direitos autorais foi feita ao site, é possível perceber que o significado da palavra sessão, iniciada com C e no meio 2 S's, refere-se ao verbo ceder. Então, os direitos autorais foram cedidos ao site. Para cada uma dessas palavras, há então também significados diferentes, além da escrita diferente. Vamos analisar agora cada uma dessas palavras separadamente. Sessão com S inicial e 2 S's no meio, terá então o significado, quando escrito dessa forma, de reunião, de encontro ou de espaço de tempo. Olha um exemplo. A sessão tem como objetivo decidir sobre a adesão ou não à greve. Nesse caso, percebe-se que utiliza-se sessão com S inicial e 2 S's porque refere-se a uma reunião onde pessoas estarão para decidir sobre algo. Então, quando se refere-se à reunião, justifica-se a escrita da palavra desta forma. Outro exemplo, os ingressos para a sessão estavam esgotados. Mais uma vez, aqui refere-se ao tempo, de realização dessa sessão, portanto, utilizado dessa forma na escrita. A próxima palavra é sessão com S inicial e C cedilha no meio. Quando nós temos a escrita dessa palavra desta forma, ela significará parte, divisão ou departamento. Olha um exemplo. Vá até a seção de trocas. Onde se realiza trocas, o local onde se realiza trocas é um departamento, é uma divisão de uma loja. Por esse motivo, justifica-se o uso de sessão com S inicial e C cedilha no meio. Outro exemplo. Este documento está na seção confidencial. Na organização de um arquivo, eu vou dividi-lo em seções, em partes. Portanto, eu vou utilizar a palavra seção referindo-se às partes desse arquivo. Justifica-se então a escrita com S inicial e C cedilha no meio. Por último, a palavra sessão é escrita com S inicial e 2 S's no meio. Quando nós quisermos significar o ato de ceder, nós então utilizaremos a escrita da palavra sessão desta forma. Olha o exemplo. O juiz determinou a cessão imediata dos bens. O juiz determinou o ato de ceder os bens. Por isso, a escrita de sessão com C inicial e SS no meio. Outro exemplo, a cessão dos recursos será interrompida provisoriamente. Então, o ato de ceder os recursos será interrompido. Para analisar o uso da palavra sessão em exercícios, vamos olhar essa questão adaptada.
qual o melhor uso, né, da escrita da palavra sessão nessas orações. Na primeira, a sessão em que se deveria homenageá-lo foi adiada para a próxima semana. Perceba que a ideia que eu tenho aqui é a ideia de reunião. A reunião onde se faria a homenagem foi adiada. Por isso, eu vou utilizar sessão iniciado com S e no meio com 2 S's. Na letra B, ele se indispôs contra a cessão de seus direitos em favor de tantos parentes e contra parentes. Perceba que aqui a pessoa está contra, né? Não está se sentindo confortável com o ato de ceder os seus direitos aos parentes e contra parentes. Então aqui eu vou utilizar a palavra cessão com C e 2 S's com esse significado do ato de ceder. Na letra C, na sessão para o qual foi indicado para assumir nova função, o chefe é reconhecidamente o intolerante. Veja que aqui o significado agora é de departamento, de repartição, para o qual a pessoa foi indicada. Então, neste caso, eu utilizo sessão com S e C cedilha. Na letra D, não houve como obter dele a cessão de seu posto para um colega mais experiente. Aqui a pessoa não quer ceder o posto para o colega. Então, neste caso, também eu vou utilizar a palavra cessão com C inicial e 2 S's no meio. Agora vamos analisar um outro exercício no qual vamos julgar o melhor uso das palavras dentro desta frase. Na sessão plenária, estudou-se a urgente imposição da cessão das salas à ação comunitária. Para a gente ver o uso da palavra sessão, vamos dividir o enunciado em 2 partes. A primeira até a vírgula. Na sessão plenária. Veja que faz referência a um momento de reunião, né? Então eu vou utilizar sessão com S inicial e 2 S's. Estudou-se a urgente imposição da cessão das salas à ação comunitária. Então eu vou utilizar aqui a palavra sessão que me dá a ideia do ato de ceder, porque estudou-se a urgente imposição de ceder a disposição das salas, né? Portanto, letra D. Para resumirmos o nosso conhecimento, nós podemos fazer o esquema seguir. Veja, sessão com S inicial e 2 S's no meio significa reunião, encontro, espaço de tempo. Sessão com S inicial e C cedilha no meio significa parte, divisão ou departamento. E sessão com C inicial e 2 S significa o ato de ceder. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se você ficou com alguma dúvida, é só acessar os links que estão na descrição. Até a próxima!